Olá, que bom que você está aqui conosco no programa Independente de hoje. O nosso assunto é muito interessante e que afeta todas as famílias hoje em dia, que é a dependência química. E o que a gente vai conversar hoje é: o meu marido usa droga, o meu marido usou droga. Para falar sobre isso está aqui conosco o psicólogo Evandro, que participa bastante do programa Independente. Evandro de Souza Aranha, né, Evandro, Isso. que entende muito do ser humano. Pois é, a gente tenta entender, né? Mas é tão gostoso estar aqui, porque aqui a gente se sente muito na casa da gente, falando de assuntos relevantes para a nossa família, né? E quando a gente fala sobre a questão das drogas, a gente a gente não quer ter um programa sensacionalista, mas a gente quer levar informação para as famílias, para aqueles que superaram, continuarem na sua luta, e para aqueles que estão passando por problema, entenderem que há uma saída no fim do túnel. Deus nunca nos desampara e a gente aprende aqui nesse programa tão gostoso situações com pessoas queridas que podem nos ajudar a sair dessa situação ou nos mostrar como não entrar. Exatamente, a prevenção, o tratamento e histórias bonitas, como que a gente vai assistir hoje, do Sandro e da Estela, né? Meu marido usa drogas, a Estelinha ajudou muito o Sandro a parar de usar drogas, não é isso, Sandro? Eu quero saber a história de vocês, vocês que têm que contar isso. Como começou a sua vida de dependente químico? Olá, Sandro, Evandro. Aos 9 anos de idade eu já iniciava já com a primeira droga, que é o álcool, né? Não tem como escapar dela. É o início de tudo, né? Dentro de casa mesmo, né? Meu pai foi um alcoólatra, né? Aí iniciou-se assim, né? Desse jeito. Ele te ofereceu o primeiro uso ou não? Você quem quis? Não, tinha dentro de casa, né? E como já dentro da família tinha o distúrbio do alcoolismo, né? Que é o sofrimento dentro de casa, né? E eu vendo ali, eu escondido mesmo já usava, né? Já tomava escondido, né? E do álcool, como que teve essa evolução, Sandro? Quantos anos você tinha? Como que foi a evolução? Você já conhecia a Estela? Então, 9 anos eu tomei o álcool, continuei tomando o álcool, pouquíssimo, né? Porque a gente fala que é progressivo, mas no início é tudo normal, né? Depois, com 11 anos já estava experimentando a maconha e 13 anos de idade eu já estava com as drogas injetáveis. Com as drogas injetáveis? Com 13 anos. Crack? Foi durante dos meus 23 até os 29 anos de idade. Vocês já eram um casal? Já era um casal. E quando você soube, como que foi, Estela? Quando vocês namoravam, ele já fazia uso, então? Já, mas eu não tinha o conhecimento, né? Se era o uso do álcool, da maconha, mas naquela época assim, não tinha como a gente saber se estava usando ou não. Então tivemos um namoro tranquilo. Então logo depois do casamento, lógico, né? Daí teve que falar que fazia uso de maconha, porque até então o álcool é normal, né? Normal qualquer um beber. Mas a maconha, ele teve que falar que fazia uso. Passei a aceitar, né? Como a gente acabou de casar, então você olha aquilo como se fosse normal. E com o tempo daí começa a ficar progressivo e vem abrindo a porta para outras drogas, entrou a cocaína, né? Aí já começa a ter uma mudança no lar, né? Aquele ambiente familiar muda. Vocês não tinham filhos ainda, né? Tínhamos. Já tinha. É difícil, né, Evandro, às vezes a esposa perceber, né? Porque quando você está ligado, quando você sabe, né, dos efeitos do álcool e de outras drogas, né, se é um caso de uso ou abuso, tudo bem. Agora, quando você não sabe, é difícil, né? É muito difícil, Sandra. E uma outra questão, que eu acho que assevera isso, é que as pessoas não estão preparadas, né? Então, às vezes você fala, bom, eu acho que meu marido está nervoso hoje, ou que aconteceu alguma coisa, né, no trabalho, então ele chegou daquele jeito. E ao longo do tempo, isso vai se agravando. E é lógico que uma das coisas mais difíceis que tem é o usuário reconhecer que ele é um dependente químico. Então a pessoa diz assim, não, eu bebo, que nem o Sandro estava falando, começou com a bebida, dentro de casa. Ele não foi numa boca de fumo direto. Começou dentro de casa com 9 anos de idade, né? Já tinha um histórico de alcoolismo. E as pessoas não param para pensar que é uma doença grave. O alcoolismo é uma doença, a drogadição
é uma doença e que precisa ser olhado de uma forma responsável. Então, no início é muito difícil, porque a pessoa não reconhece que ela tem o problema. Então, o familiar fala, bom, né, meu pai nega, a minha mãe nega, o meu filho nega. E a pessoa que é casado, né, às vezes ela também não entende de uma forma profissional, como, né, ela vai buscando ao longo do tempo que ela percebe que tem alguma coisa muito errada. E às vezes a pessoa também ela não consegue encontrar um suporte para ter essa energia de buscar essa ajuda. Porque imagina só, não é fácil você descobrir que teu esposo, tua esposa é um usuário. Isso acaba, isso flagela qualquer ser humano e qualquer estrutura familiar. Requer uma consciência e requer uma resiliência das pessoas muito grande. Realmente não é fácil. Com certeza. No caso de vocês, né? Você, Sandro, que decidiu, não vou mais fazer uso, ou foi a Estela que falou, some de casa se você não parar de usar? Como que foi o caso de vocês? Assim, complementando o que o Ivandro está falando, né, essa admissão mesmo de que é impotente mesmo, é difícil ser. Tudo é normal. Reconhecer. Tudo é normal. Né? Éramos jovens quando casamos, né? Casamos quando eu tinha 18 anos, né? Estava no auge da dependência. No auge, apesar de ter experimentado umas drogas injetáveis, ainda estava por vir coisas piores, né? Então, entre aspas, ainda não prejudicava tanto, entre aspas, né? E aí, com o passar do tempo progressivo, quando aí chegou, né, o crack, né, aí foi a gota d'água, aquela explosão onde você não tinha mais sentido para nada, preenchendo um vazio, né, e ficando mais vazio, mais dependente, né? E a sua pergunta é como foi, acho que ela pode explicar melhor. A convivência, né, dentro de 4 paredes, ela começa a ficar insuportável. Até um período você consegue levar, né? Você explica para o filho, olha, o pai chegou cansado, vai deitar, vai dormir. Você consegue, mas ela é progressiva, né? A agressividade começa a vir, seja verbal, né? Muitas vezes física, então ela começa a vir. Então não tem mais como conviver. Na nossa história, no nosso caso, a gente tinha frequentamos, né? Somos católicos, íamos na igreja. Então, mesmo Sandro, assim, dentro da dependência, com álcool ou com outras drogas, ele nunca deixou de ir. A gente sempre estava junto e voltava, manter, né? Então, já tinha uma base que me segurava ali no casamento, de falar, não, né? Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Então, já tinha essa base. Só que chega um período assim do relacionamento que não dá mais, sabe? Você fala assim, vou desistir, que não quero mais. E foi nesse período assim que Deus colocou um grupo de autoajuda na nossa vida, né? Na minha vida, que foi o grupo de apoio Amor Exigente, né? Para familiares. E que faz parte da minha vida até hoje. Que ajudou muito a você entender a dependência química. Foi lá que eu conheci o que é a dependência, que eu tinha um marido doente, né, que por trás da dependência química, que por trás das drogas, era um ser humano. Um bom pai, um bom marido, né, companheiro. Então eu tive que olhar, o grupo me ensinou a olhar por trás da dependência química, daquela doença, para poder conseguir. Então hoje, né, a gente vê que os lares se desfazem assim, porque a esposa não suporta. Não aguenta, né? Primeira discussão, primeira briga, dinheiro que vai embora, né? E vem a falência do casamento. O Padre Haroldo sempre faz esse comentário que você ser esposa de um dependente químico é muito difícil, né? Na realidade é um sacerdócio, porque você não faz o uso de droga e você tem que conseguir de uma certa maneira entender o teu marido e falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Só que aí, Evandro, como psicólogo, né, eu te pergunto, como é difícil, porque a Estela jamais conseguiria fazer com que ele parasse de usar se ele não quisesse, né? Sandra, olha que interessante que a Estela falou. O homem com que ela se casou, às vezes não era aquele que estava dentro da casa dela. O homem bom, o bom namorado, o bom marido, aquele Sandro, né,
querido que ela o Sandro com quem ela se apaixonou, com quem ela fez os votos de casamento, não era aquele que se apresentava no momento das crises, né, no momento das drogas. É muito difícil uma pessoa aguentar isso. E uma coisa que eu gostei, que eu achei muito bacana, foi que mesmo nos períodos de crise, ele ia buscar Deus, ia buscar a igreja. De novo, a fé salvando vidas. Porque a gente se vê perdido no vale, mas quando você sabe que se você olhar para cima, de alguma forma vai vir uma mão de esperança, né, a palavra de Deus, e você coloca isso no seu coração, isso serve para você sair do fundo do poço, né? Então, assim, e o papel do sacerdote, do padre, né? O papel da oração, o papel da esposa que ora e intercede e tem esta esperança. E é engraçado porque esperança não é só esperar. Esperança é você mover-se em direção àquilo que você acredita. Buscar. Né? Tem uma ação, né? Tem uma envolvida. ação. Tem uma Então é mover-se em direção ao amor exigente, é mover-se em direção à igreja para rezar, para orar, para pedir conselho para um padre, para um grupo de oração, é colocar o nome da pessoa numa corrente de oração, porque isso fortalece. E o próprio dependente, ele não se sente bem de ser daquela forma. Então imagina só, o Sandro, namorado, marido amoroso, que se casou com a Estela, de repente ele mesmo se vê uma pessoa completamente diferente daquela que fez os votos do matrimônio. E isso para ele, com certeza, devia feri-lo muito, né? Porque ninguém passa, né, assim, tranquilamente por isso. Isso é uma revolução na vida. Com certeza, e você não casa, né, com intenção de sofrer tudo isso, De mas forma afinal, alguma. vocês têm quantos anos de casada? Nós vamos fazer 24 anos. E no quantos mês de de sobriedade? Faltam 16 dias para 13 anos. Então vocês estão mais tempo bom do que na fase ruim, né? Quase igual. Que legal, Porque que são interessante. 26 anos juntos, desde os 14 anos. Olha só. É. No programa Independente de hoje, nós estamos conversando com a Estela e com o Sandro e com o Evandro, falando sobre o assunto Meu Marido Usou Drogas e como eu posso ajudá-lo a se recuperar. A gente vai para um rápido comercial e já volta.